Bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje, a gente continua a análise do segundo capítulo do livro Brand Management Acima da Mediocridade, do Victor Zim. Exatamente. E é bom lembrar, né? O Zim vem da gestão corporativa e esse livro dele, com quase 700 páginas, é denso. Ele usa uma abordagem bem direta, que ele chama de visceral. É visceral mesmo, ele não economiza nas pauladas, como ele diz, usa ironia, sarcasmo, é para quem quer ver a gestão de marcas por um ângulo diferente, né? Sem dúvida. Não é uma leitura para quem quer só o feijão com arroz corporativo, digamos assim. E hoje o nosso foco vai ser justamente nesse realismo visceral dele. Aquela coisa da realidade crua e nua que ele busca expor. Ah, e tem as charges também. Verdade, as charges em preto e branco são ótimas. Algumas irônicas, outras sarcásticas, umas bem realistas. Elas complementam muito bem o texto, provocam mesmo. Com certeza. Então a nossa ideia aqui é explorar como ele faz esse confronto, sabe? Entre o discurso bonito das empresas e a realidade dura dos dados. E também como ele aborda a importância da diplomacia para apresentar essas verdades. Isso, essa tensão entre o que se diz e o que os números mostram. E como navegar isso. É bem o cerne do que a gente vai discutir hoje, baseado na visão do Zim. Perfeito. E só para lembrar, quem quiser o livro, encontra no site do autor, vitorzim.com, na Amazon e pela editora Wiclap. Bom, vamos lá. Começando pela seção 12, Entre Discursos e Realidades. Ok, vamos desmembrar isso aqui. O Zim fala de um palco corporativo, é isso? É bem essa imagem. Ele descreve aquele ambiente onde muitas vezes rola uma encenação, sabe? Autopromoção, o discurso super otimista, que às vezes mascara uma realidade, digamos, menos colorida. Ele até usa a imagem da consultoria chegando, como se fosse a hora que a cortina se abre e aparece o que está rolando de verdade nos bastidores. E nem sempre o pessoal gosta do que vê, né? Imagino que não. E a crítica dele, então, é que essa performance sozinha não sustenta a marca. Precisa ter algo mais concreto por trás. Exato. O branding não pode ser só fumaça, só discurso. Precisa ter base sólida, fatos. E aí que entram, bom, os números. Ah, a alquimia dos números. Gostei do termo. Então, os números seriam os alquimistas que revelam a verdade. Ele usa essa metáfora. Enquanto as palavras podem, digamos, enfeitar ou até esconder, os números teriam essa capacidade de mostrar a real. Balanços, KPIs, dados de mercado, eles funcionam como um raio-x da saúde da marca. Entendi. E o que é fascinante aqui ele chama de alquimistas, porque, a ideia é transformar o dado bruto, o metal base, em ouro, que seriam os insights estratégicos. Os números mostram a vitalidade, as fraquezas, o potencial real da marca ali na competição. Eles pintam o quadro, dão a primeira camada da realidade. Isso. Mas, e aqui tem um ponto importante, ele diz que os números são só o começo da história, tem algo além das estatísticas. Ah, então não é só olhar um número frio? A interpretação conta muito. Conta demais. Os números dão o esqueleto, mas a interpretação é que dá a carne, o contexto. Zim alerta que só olhar o quantitativo pode limitar a visão. Tem nuances, tem a cultura da empresa, a essência da marca, coisas que o número puro não pega. Entendi. É como as entrelinhas dos dados. Exatamente. Precisa investigar, conectar os pontos para ver a figura completa. Faz sentido. Mas aí entra um perigo que ele também aponta, né? A tal da maquiagem dos dados. Quando os números até falam alto, mas talvez estejam distorcidos. Pois é. E isso pode acontecer por vários motivos. Negligência, incompetência ou até de propósito mesmo, para pintar um cenário melhor do que o real. E no branding, onde a percepção vale tanto, isso é um risco enorme. Nossa, imagino. Uma decisão errada baseada em dado maquiado pode ser um desastre. Com certeza. Essa maquiagem pode ser sutil, tipo escolher só o indicador que favorece, ou pode ser algo mais grave. E no mundo com tanta informação como os diz, saber separar o sinal do ruído ou da desinformação mesmo é fundamental. Senão você toma decisões baseadas em ilusão, fumaça e espelhos, como ele fala. Essa ideia da maquiagem assusta um pouco. E hoje em dia, com tanta ferramenta, talvez seja até mais fácil distorcer, né?
Como é que ele sugere que a gente se proteja disso? Tem alguma dica? Não tem fórmula mágica, né? Mas ele insiste numa postura quase de detetive. Essa jornada além dos números é sobre ser rigoroso, buscar várias fontes, cruzar dados, desconfiar do que parece bom demais. É ter aquela pulga atrás da orelha, sabe? Interrogar, verificar a informação antes de engolir como verdade absoluta. Isso levanta uma questão importante. Como garantir essa autenticidade toda? Parece um trabalho de Hércules no dia a dia. É um desafio, sem dúvida. Exige disciplina, pensamento crítico, mas o objetivo é ter um retrato fiel para tomar decisões com base firme. E isso leva direto pro confronto com a realidade. Que seria o momento de encarar o que os números, os verificados, realmente mostram. Usar esses dados como bússola, como um norte, para não se perder nos discursos. Exatamente, é a hora da verdade. E para mostrar o peso disso, ele usa um exemplo bem forte. Se a gente conectar isso com um cenário geral, a falta de integridade nos dados pode ser devastadora. Ele menciona sem citar nomes, mas fica claro, aquele caso de uma grande varejista em 2023. Ah, sim, lembro bem. As inconsistências contábeis bilionárias. Isso. E o impacto no branding, segundo a análise dele, foi brutal. Uma desvalorização enorme do brand equity. E o que isso significa na prática, além do valor da ação caindo? Significa quebra de confiança. Do mercado, dos investidores, fornecedores e, claro, dos clientes. Afeta tudo. Reputação, capacidade de atrair talento, moral da equipe. O estrago pode levar anos para consertar, se é que conserta totalmente. É um alerta muito forte sobre transparência, confiabilidade dos dados e integridade. Uau, realmente um lembrete poderoso. A base tem que ser sólida. E ele fecha essa parte com o resumo visceral, né? Sim. É um fechamento que amarra tudo isso. Ele reforça. Tem que ser cético, crítico, questionador, com afirmações vagas, com promessas sem base, com dados sem contexto. Só assim para furar a bolha do discurso e chegar em soluções que funcionam de verdade. Faz todo sentido. Essa primeira parte foca muito em ter a informação certa, o diagnóstico correto. Ok, então a gente tem a realidade nua e crua na mão. Mas o Zin sabe que não adianta só ter a verdade, tem que saber como. Como falar, né? Sem explodir tudo. Aí entra a seção 13, a diplomacia empresarial. Aqui a coisa fica interessante mesmo. Como apresentar essas verdades, que muitas vezes são duras, sem causar um terremoto. É a dança delicada, como ele chama. Não adianta ter a análise mais genial se você comunica do jeito errado. Pode ser inútil. Ou pior, tem que juntar a análise corajosa com a sutileza diplomática. O foco não é só informar, é gerar entendimento, alinhar o pessoal e fazer a coisa andar, sem melindrar quem decide, principalmente a chefia. E ele fala da voz da liderança, né? Que a estratégia de branding tem que estar alinhada com quem manda e o diálogo tem que ser genuíno, prestando atenção até no que não é dito. Isso. A liderança costuma ter uma visão da cultura, da história, das políticas internas, que talvez não esteja clara nos números. Ignorar isso é um erro. Mas, ao mesmo tempo, chegar com crítica pesada exige muito tato. É um equilíbrio complicado. E para ajudar nisso, ele até recomenda um livro famoso, né? As 48 Leis do Poder. E cita a primeira lei: não ofusque o brilho do mestre. Curioso ele trazer o Robert Greene para essa conversa. Sim, ele sugere como ferramenta para entender essas dinâmicas de poder. A lei específica é um alerta, tipo, olha, mesmo que sua análise seja brilhante, cuidado para não parecer arrogante, para não fazer o líder se sentir pequeno ou ameaçado. Apresenta a verdade de um jeito que ajude a empresa e o líder junto, sem roubar a cena para si. Um pouco maquiavélica? Mas fico pensando, será que seguir isso à risca não vira bajulação? Ou uma desculpa para não falar o que precisa ser dito por medo de ofuscar? Onde está o limite entre ser diplomático e ser omisso? Ótima questão. É uma tensão real. Acho que a intenção do Zin não é defender manipulação, mas sim a inteligência emocional, a leitura do ambiente. Não é mentir, é escolher como, quando e para quem falar a verdade para que ela seja ouvida. É estratégia na comunicação, não subserviência. E isso conecta com a ideia de cocriação da realidade empresarial. Cocriação.
Isso sugere que não é uma via de mão única. Não é só o analista falando e o líder ouvindo. Exato. O ponto-chave é colaborar. O diálogo com a liderança não é só para validar, é uma troca. O profissional de branding traz a análise, os dados, mas tem que estar aberto para ouvir, para incorporar a visão, as preocupações da liderança. É nesse bate-papo aberto que a realidade da empresa se constrói junto, sabe? A marca pode ser repensada ali, naquele entendimento mútuo. Então, saber ouvir vira tão importante quanto saber apresentar a análise. O objetivo é construir juntos um plano baseado nos dados e na experiência de quem está no comando. Exatamente. É construir pontes. E aí a diplomacia não é fraqueza, é um alicerce inegável para conseguir fazer as coisas acontecerem. É colaborar, entender, construir junto, com delicadeza. E essa comunicação cuidadosa, essa verdade com jeito, não vale só para dentro da empresa, né? Vale para fora também, com o cliente, com o mercado. Com certeza. E aqui o Zin faz uma provocação bem direta a um mantra dos negócios. Ele questiona uma frase que todo mundo repete. Qual frase? Fiquei curiosa. O cliente tem sempre razão. Zin contesta isso. E para reforçar o argumento, ele traz uma visão que encontrou do Roberto Justus. Ah, interessante. Trazer uma perspectiva daqui. E o que o Justus diz, segundo o livro? Zin cita ele diretamente. O Justus basicamente diz que o cliente não te contrata para ouvir o que ele quer, mas o que ele precisa ouvir. A verdade sobre o negócio dele, mesmo que doa. A função do profissional seria trazer essa visão crítica externa, não só concordar para agradar. Forte isso. Ele explica melhor? Sim. O Justus, na citação que o Zin usa, diz que a verdade tem que ser a base da relação, não a subserviência. Ele fala que essa cultura de fazer negócio a qualquer custo, de dizer sim para tudo, acaba prejudicando quem presta o serviço. E como essa subserviência prejudica? Qual a lógica? Ele descreve um ciclo vicioso. Você aceita tudo para não perder o cliente, aí sacrifica sua margem de lucro. Com pouco lucro não dá para pagar bem para ter gente boa. Sem talento, a entrega cai de qualidade. Com um trabalho ruim, a reputação vai para o espaço, fica difícil atrair cliente bom e cobrar direito, e o ciclo recomeça. Ou seja, tentar agradar sempre pode te levar para o buraco. Nossa, faz muito sentido. E é bem o estilo visceral do Zin, né? Sem meias palavras. Desafia totalmente aquela ideia de que o cliente é rei e pronto. É quase um chamado para ser íntegro, mesmo que seja mais difícil. Totalmente. O que o Justus fala e que o Zin destaca é um convite para pensar sobre integridade, valor, sustentabilidade na relação com o cliente. Será que tentar deixar o cliente feliz a qualquer custo não acaba destruindo o valor que você entrega? É uma defesa de parceria de verdade, baseada em valor mútuo. Não em um falando e o outro só dizendo amém. Então, para a gente amarrar tudo isso que a gente explorou hoje, vimos o Zin insistindo na importância de sair do discurso e encarar a realidade dos números com aquele jeito direto dele, usando as charges e tudo para mostrar o contraste. Sim, essa necessidade de um diagnóstico pé no chão, baseado em dado real e bem interpretado, é fundamental para ele. É a base de tudo. Mas, como a gente viu na segunda parte, só ter o diagnóstico não resolve. A outra metade é saber comunicar essa verdade de forma eficaz. Dentro da empresa, com diplomacia para alinhar a liderança. Exato. E fora também, com coragem para ser íntegro na relação com o mercado, com os clientes, como a visão dos Justus nos provoca a pensar, questionando se essa subserviência toda não é, no fundo, ruim para todo mundo a longo prazo. Fica clara essa tensão constante no argumento dele, né? Entre o rigor da análise quase frio e a necessidade de jeito, de inteligência emocional, de integridade para lidar com as pessoas e fazer a mudança acontecer de forma sustentável. É um equilíbrio difícil, com certeza. A análise visceral precisa vir junto com a comunicação estratégica e, acima de tudo, íntegra. E essa reflexão toda, baseada no Zin, deixa a gente com uma provocação, né? Como será que as empresas podem achar esse ponto ideal entre a honestidade brutal que os dados exigem para saber onde se está de verdade e a diplomacia que a gente precisa para construir confiança e conseguir implementar as mudanças? Ou então, pegando o gancho dos Justus,
Será que nessa era que busca tanta autenticidade, a gente tem que abandonar de vez o cliente tem sempre razão e ir para uma relação mais transparente, talvez mais desafiadora, mas no fim, mais valiosa para os dois lados? Excelentes perguntas para a gente continuar pensando. Achar essas respostas no dia a dia da gestão é talvez um dos maiores desafios e uma grande oportunidade para quem quer ir acima da mediocridade, como diz o título do livro.